Iniciamos a semana passada uma série de estudos novos. Vivendo o amor de Deus, são estudos nas cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Tá. Mas a semana passada, como eu estava introduzindo, eu fui falar sobre João, nós temos um encontro com João, o discípulo amado. Alguns estavam aqui e alguns assistiram posteriormente. Eu já vi lá que algumas 30 e poucas pessoas já assistiram o estudo da semana, pelo menos no canal YouTube. Tá. Onde nós estamos postando editado, né? E nesse encontro com João, nós tivemos alguma surpresa. Depois alguns até falaram para mim, pastor, João, nunca tinha percebido que João teve essas oscilações de imaturidade e maturidade. Quer dizer, o mesmo João que era impulsivo, era arrogante, queria um ministério especial com Jesus lá no reino de Deus, chegou a conversar, olha, a gente senta de um lado, senta do outro e tal, e aquela coisa toda, né? Quero ser ministro-chefe do gabinete lá no reino dos céus e tal, né? Esse mesmo João, depois ele se torna o apóstolo João, e esse é o mesmo João que escreve o evangelho para gregos, que escreve as cartas e que vai escrever o Apocalipse, já com 90 e tantos anos, quando ele era pastor em Éfeso, e que foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele tem uma visão. Então, esse é um flashback daquilo que nós já vimos a semana passada. Tá. Se você ficou curioso e não participou do estudo da semana passada, está lá no canal do YouTube, Pastor Ari Mota, com Y. E você vai lá e vai estar lá o nosso estudo, o encontro com o discípulo amado. Tá. Mas vamos passar para o estudo de hoje. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar, e esse é o nosso segundo tema, a comunhão que nasce no verbo da vida. Deixa eu só olhar se não passou, não. Opa, aí foi. Foi você que fez aí ou fui eu? Então você vai controlar daí? Então você... Vamos ver lá se vai. Travou aqui. Você vai ter que controlar daí. Isso depois que o povo vê essa minha comunicação com o pessoal lá. O povo não entende nada, né? Você que assiste depois online, não entende nada do que está acontecendo, porque tem uma comunicação ali, né? Vamos lá. A comunhão que nasce do verbo da vida. Então, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. É um texto bem curto, mas é aí que a gente vai se situar e vai caminhar nessa primeira carta de João. Primeiro, eu quero dizer que João, quando ele escreve essa primeira carta, ele escreve para igrejas daquela época. É uma carta muito ampla, muito clara, e ele busca resolver tensões teológicas e até espirituais que estão acontecendo em vários lugares, em vários segmentos da igreja. Então ele começa, o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, o tema é o verbo
a comunhão que nasce do verbo da vida. Qual o nosso objetivo? Os nossos objetivos, então, em primeiro lugar, é compreender o que significa comunhão. Em segundo lugar, é almejar a vida harmoniosa com os irmãos em Cristo. Em terceiro lugar, é participar das atividades da igreja, tendo em mente que ela é o corpo de Cristo. Então, são 3 objetivos sempre que nós montamos para a gente entender aonde a gente quer chegar, para onde a gente caminha. O texto básico da lição nos ensina que a verdadeira comunhão é resultado de um encontro pessoal com Jesus. Aqui o apóstolo chama de verbo da vida. E é interessante que é a mesma expressão que ele usa lá no Evangelho. Tanto é que João, ele tem essa visão, ele sempre escrevia em grego, porque era a língua universal daquela época. Embora o Império Romano tivesse uma linguagem já com o latim e tal, no entanto, o grego era a linguagem comum de todos, porque é a influência do império, da dominação do Império Grego. E, nesse caso, nós temos aqui o texto, ele usando a mesma expressão. Lembra, lá em João, como é que ele começa o Evangelho? Não sei se vocês lembram. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14 ele disse, e o verbo se fez carne. A expressão grega aqui é logos, quer dizer a palavra, e tanto que ele começa o que era desde o princípio. Olha como ele é bem parecido. O que era desde... É como se ele estivesse continuando lá o começo do Evangelho de João. O que era desde o princípio, o que temos visto. Agora ele já não diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz assim, o que temos visto. Desde o princípio. Ele até diz, ele vai usar a expressão, porque ele está falando para pessoas que conversam, que entendem de filosofia, que são pessoas que falam e pensam em coisas muito racionais. Então ele vai usar até expressões que não são muito comuns nos textos bíblicos. Olha, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É interessante que existe tantas maneiras de se descrever, mas ele está dizendo, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam. Ele está dizendo assim, isto aqui é racional. É como se ele dissesse, isso aqui é claro, é racional. Tá. E aí ele está dizendo isto para que há uma comunhão verdadeira. Quando você tem esse encontro com o verbo da vida, Jesus Cristo. E aí a palavra grega aqui para comunhão no grego é koinonia, tem a ver com a ideia básica dessa comunhão. Ela também é usada para expressar a ideia de comunidade, vida comunitária. Aliás, koinonia também pode ser usado no sentido de marido e mulher, do casamento, em que os dois passam a ser uma só carne e pensar a mesma coisa e ter o mesmo objetivo agora juntos. Tem a ver com essa comunhão. Olha, quando ele chega no versículo 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A essência de um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento pessoal com Deus, é comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão entre os irmãos, na vida comunitária. Então, é a mesma coisa que poderíamos usar para marido e mulher.
Bom, mas quais são as raízes da verdadeira comunhão? E aí ele começa justamente a experiência real e pessoal com Jesus. Então, o que ouvimos, tocamos, isso é uma comunhão pessoal. Naquele momento, Jesus não estava com ele. Naquele momento, esse ver é com os olhos da fé. Jesus, fisicamente, não está aqui, mas através do seu Espírito Santo, ele está na nossa vida. Então, nós temos comunhão com Deus através do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, o que liga, gente? Quais são os laços que nos ligam nessa comunhão essencial? Primeiro, a nossa fé em Cristo Jesus. Eu gostei muito de um livro que eu li algum tempo atrás, e eu não recordo o tema do livro, mas a ideia do livro era que a gente florescesse onde estava plantado, né? Floresça onde está plantado, é o nome do livro, né? Eu não sei nem se ainda existe esse livro. Era um pequeno livro do George Verwer, Floresça onde está plantado. E ele, falando dessa comunhão, ele diz assim, sabe, nós agora somos da família da fé. Nós agora temos laços sanguíneos. E aí eu questiono, como nós temos laços? Deu certo agora? Como é que está aí atrás? Opa, então vamos lá. Vamos tentar, né? Acho que foi a pilha, né? Opa, já vou ir lá. Eu estou aqui. Deu certo, gente. Nesse livro que eu estou falando, ele fala laços sanguíneos. Mas que laços sanguíneos são esses? É no sangue de Jesus. Porque a Elzinha e o Joel são irmãos. Aliás, na Bíblia do Centenário, foi aprovada essa semana já a forma, tem uma foto de vocês lá, mas faz tempo, viu? Da família inteira, quando vocês chegaram, né? A Elzinha também era pequenininha naquela época, né? Agora não, né? Ela não cresceu, né, gente? É que nem a Denise, né? Mas é interessante que eles são irmãos, então eles têm também o Dilson, né, que é irmão deles, então tem laços sanguíneos, isso. Só que fora esses laços sanguíneos, a Elzinha também é irmã em laços sanguíneos do Rafael, porque é o sangue de Jesus. Isso é comunhão. Isso é comunhão que nós experimentamos. E vamos olhar a expressão bíblica quando falamos de igreja. A igreja, na verdade, é a comunhão de quê? Dos salvos. E ela é chamada de corpo vivo de Cristo. Quando eu digo que a igreja é corpo vivo de Cristo, você não encontra, tipo família Adams, sabe aqueles episódios da família Adams antigo? Tem um personagem que é a mãozinha. Vocês já viram aquele lá? Família Adams. Já vi, rapaz, você anda assistindo besteira, né? Família Adams, né? O pastor também assiste, viu, gente? Eu gostava daqueles episódios, tinha até a mãozinha não tem corpo, é uma mãozinha. Na verdade, isso aí não existe. Porque uma mão, você não vai encontrar uma mão andando por aí. Oh, muito prazer, eu sou a mãozinha. Se falasse, já não era só mão, tinha que ter boca. Se pensasse, já não era só mão, tinha que ter cabeça. Agora imagine uma cabeça grudada numa mão, ou num pé. Não. É claro,
tirando alguns problemas que alguns têm, de dificuldades, ou perderam algum membro, ou nasceram com algum problema físico, tirando isso, o corpo é integral. Você não vê um braço andando sozinho. Se ele está só, ele não presta, vai apodrecer. Você vai encontrar alguém se locomovendo e o corpo. Então, essa ideia de igreja como corpo vivo, e enquanto não temos uma experiência pessoal e profunda com Deus, não há o que dizer ao mundo e não há comunhão verdadeira para ser compartilhada. Se a igreja é corpo de Cristo, a igreja, ela só pode compartilhar aquilo que ela vive. A igreja em comunhão. Ainda sobre as raízes. Opa, passou aí, gente? Virou aí, né? As raízes da verdadeira comunhão. Temos que ter o testemunho pessoal. Olha o versículo 12 como diz: porque a vida se manifestou e nós a temos visto e damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. Ou seja, uma vez que eu tenho esse testemunho, uma vez que eu tenho essa vida pessoal com Deus, a raiz da vida, da verdadeira comunhão, que é o meu encontro pessoal, o meu relacionamento pessoal com Deus, essa minha compreensão. Então eu tenho comunhão com o Pai, eu só anuncio aquilo que eu tenho para anunciar. Se eu pedisse para o Everson para descrever o sabor, destaque, cogumelos, você saberia descrever o sabor? De cogumelos, você já comeu cogumelos? Agora me diga, descreva o sabor de uma mexerica. Aí sim, eu não vou pedir goiabada com queijo, porque você é malandro. Esse ele sabe. Eu já não sei descrever o sabor de goiabada com queijo. Não tem como. Eu nunca experimentei. Tentei, mas não desce, o negócio não passa aqui, né? Mas passa um arrozinho com leite básico, né? Que... Olha, a Célia ali já passou mal só de saber que eu como arroz com leite. E, gente, é a 8ª maravilha do mundo. Só perde para as 7 anteriores. Eu não tenho como descrever um relacionamento pessoal com Deus se eu não experimentei. Vocês sabem que sabor tem graviola? Alguém já comeu graviola aqui? Já comeu, então já sabe o sabor, né? Eu chamei o meu cunhado e a gente tinha um suco de graviola e servi o suco de graviola. Bom, eu cresci consumindo graviola, né? Isso aqui já franziu a testa. Graviola é da família aí da fruta do conde, por aí assim, né? E aí eu dei para o meu cunhado, ele gostou do suco de graviola, eu falei, que sabor tem o suco de graviola? Ele olhou para mim assim, de vitamina de banana. Eu falei, você me ofendeu. Porque rebaixou a graviola a vitamina de banana, gente. Hein? Ou seja, ele elevou, como diz o Joel, elevou a vitamina de banana à categoria de graviola. A mesma coisa. Vocês sabem que eu tenho um encontro com Jesus uma vez por ano, né? E é um Jesus que eu fui acostumado lá no Maranhão, né?
Não, então, é o refrigerante cor-de-rosa, tá, gente? E um dia, eu ganhei um punhado de... Eu fui em encontro de pastores, e uns pastores lá do Maranhão trouxeram para mim, dos meus irmãos mandaram, um monte de garrafinha. Acho que eram umas 15 garrafinhas. Eu trouxe aqui na igreja, pus na geladeira, deixei ali, e eu tinha que dar aula para os adolescentes e pré-adolescentes. E eu falei, vocês querem experimentar isso aqui? Aí todo mundo olhava assim, nossa, pastor, um refrigerante com o nome de Jesus. Eu falei, isso aqui é a coisa que transforma a vida da gente, né? E aí pus um pouquinho de Jesus, eu estava com medo de jogarem fora minhas garrafinhas de Jesus, então eu fui pondo um pouquinho no copo, cada um foi provando. Descrevam o sabor. Um diz assim, tem gosto de chiclete. Outro disse, é muito perfumado. O outro disse, ai, que coisa enjoativa, que coisa doce. Outro disse, ah, que coisa horrível, não gostei nem do cheiro. E o outro nem provou. Se você não anda, se você não tem uma experiência pessoal com Deus, não tem como você testemunhar para alguém. É isso que nós queremos chegar, nessa raiz da comunhão. Então, nessas duas expressões que João usa, ele diz, damos testemunho e vos anunciamos. Agora, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Mas se eu não tenho uma experiência pessoal com Deus, o que eu vou ouvir? O que isso vai fazer diferença na minha vida? Ou o que vai fazer diferença na vida de alguém? É como se o André chegasse para mim, ele nunca experimentou cupuaçu. Já? Já? Então vou pegar abricó. Não, tá bom. Ele nunca comeu abricó. Alguém já comeu abricó aqui? Eu gosto de mexer assim, com as coisas mais esquisitas para ver se vocês... Ela já comeu? Não, né? Não, ninguém comeu abricó, graças a Deus. Então, como que você vai falar do abricó se você não experimentou abricó, não tem abricó no seu estômago? Você não sabe nem o sabor, não sabe se gosta, se não gosta, não sabe nem que cor é. É a cor de abóbora, tá, gente, o abricó. Mas não tem nada a ver com abóbora, é só a cor, tá, gente? O abricó é uma fruta grande assim, né? Você come aos pedaços, ela é um caroço grande, mas você come só a carne do abricó. É com a manga, a cor da manga, exatamente a cor da manga, o abricó. Só que uma fruta... eu sei que o abricó é bom, mas eu sei para mim. Eu não tenho como fazer. Se você vai experimentar abricó, dizer que o abricó é bom, você vai por aquilo que eu falei. Mas enquanto você não experimentar o abricó, você não vai entender o que é bom. Se é bom ou se não é. A mesma coisa é quando a gente testemunha. Se falamos e a pessoa... já que a fé vem pelo ouvir, e testemunhamos e falamos de Jesus, mas não temos a experiência pessoal com Jesus, então não adianta. Não tem como você entender. Tá. Também lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho. E em Atos 1, 8, Lucas coloca, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu tenho que ter algo para testemunhar, senão do contrário será testemunha falsa. Um pastor amigo meu mandou uma brincadeirinha essa semana para mim. Eu achei interessante, mas brincadeira, mas o fato é real, né? Uma dessas mulheres que vive testemunhando por aí, e ela relata a experiência dela de ter ido 15 vezes no inferno
E ela vai testemunhar. E toda vez que ela vai numa igreja, vem um monte de gente para ouvir o testemunho dela e aquela coisa e tal, tremendo. Esse pastor mandou o seguinte comentário: eu não vou ouvir. Se nem o capeta quis essa mulher por 15 tentativas, boa coisa não deve ser. É interessante que as pessoas gostam disso, né? Essa coisa sobrenatural, essa coisa espetacular. Ela foi 15 vezes arrebatada para ir ao inferno. Para quê? Isso está na Bíblia. Tem um único testemunho na Bíblia, que o próprio autor que passou isto diz assim, eu não sei. Ele diz assim, olha, houve um homem, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E ele vai repetindo. Mas Deus lhe fez ver coisas inefáveis que ao homem não era permitido ver. E ele novamente diz, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Aí você não sabe se Paulo está falando dele ou de outra pessoa. Mas lá na frente ele diz, e para não me ensorbebecer com as experiências sobrenaturais, ele não descreve o que ele viu. Só diz que coisas inefáveis, não fala lá, né? Para que não me exorbebecesse com coisas sobrenaturais, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Pelo qual, 3 vezes eu pedi ao Senhor, e Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Aí ele conclui, então eu vou me gloriar nas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Isso é Paulo, falando de sua experiência sobrenatural. Agora ele diz que 15 vezes é a única vez que alguém vai no inferno, no céu, mas não vai no inferno. Você não vê isso. Quando João descreve a revelação, lá em Apocalipse, ele descreve do novo céu e da nova terra. Ele disse, olha, e o dragão, Satanás e seus demônios foram jogados no lago de fogo e enxofre, mas não diz que ele desceu lá para ver. Você encontra isso na Bíblia? Então eu não encontro suporte bíblico para dizer que alguém que foi 15 vezes arrebatado para ir para o inferno, tem um suporte bíblico para dizer isso, tá, gente? Pois é. Bom, então, raiz verdadeira da comunhão, dá um testemunho e agora, vou voltar para cá, né? A comunhão verdadeira reflete a vida. Deixa eu ver se passa. Opa! Esqueci de passar um aqui, né? A comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. Comunhão verdadeira é ajuntamento natural e espiritual. É o ajuntamento de pessoas sem vida que há em Cristo, é semelhante a uma comunhão que aconteceria em um cemitério. Pessoas coladas juntas, mas sem poder de compartilhar. Então, se você não tem esse poder ou essa experiência com Deus, não é comunhão. Então há essa diferença, essa distinção entre comunhão verdadeira e ajuntamento natural. Ajuntamento natural você pode ter num show de rock. Ninguém está em comunhão ali. Vocês acham que por exemplo, uma rave, agora é rave, né? Uma rave, está todo mundo em comunhão? Não está. Está todo mundo pulando. Aliás, tem mais coisa do que brigas e por aí vai, e bebedeira e drogas e tudo do que comunhão.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. Reflete a presença de Deus e a comunhão verdadeira. A presença de Deus faz uma enorme diferença numa comunhão. Alguns anos atrás, eu fui levar uma galerinha da igreja a uma espécie de show gospel, né? E eu estava muito reticente com aquilo lá, porque a molecada estava pulando, estava cantando, mas cantando cânticos, né? E eu estava um pouco preconceituoso com aquilo lá, né? Mas, num dado momento, o rapaz que estava cantando e a sua banda, ele pediu para todo mundo sentar no chão, e ele sentou, e todo mundo sentou, e eu vi que não tinha ninguém drogado, né? Não tinha ninguém bêbado, né? Eu quero ver onde ele vai falar. E ele pregou, fez uma mensagem de 10 minutos, e testemunhou realmente com a Bíblia na mão, né? E fez aquela mensagem. E, gente, eu vi o mover de Deus naquele lugar. E aí, ele não era um evento denominacional, né? Então tinha jovens de várias denominações lá. Mas ele fez um apelo assim, tipo, olha, não adianta você pular, você cantar para Deus, se você não passar pelo Calvário, né? Então, ele foi fazendo um apelo e disse, mas tem gente que está na igreja que não passou por esse Calvário, apenas tem passado por uma cultura cristã e não por uma experiência pessoal com o Deus dos cristãos. Eu achei aquilo tremendo, daquele rapaz pregar. E aí eu vi assim, naquela época eu usava terno, viu, gente? Eu ainda não era nova criatura, né? Eu usava terno, e eu falei, ele não está de terno, ele estava com aquela camisinha, havia uma tatuagem aqui no braço dele, né? E o filtro meu estava fechando, né? Para ver naquilo tudo. Só que quando eu vi Deus usar aquele rapaz, eu pedi perdão para Deus. Como foi tremendo. Aí eu vi que ali tinha uma igreja, que aquilo que unia aqueles garotos e garotas era o Espírito Santo. E eu tinha levado aquela galera comigo, né? E eu pensei, vamos ver agora como é que vai ser a vida deles posteriormente a essa experiência. Olha, eu vi garotos e garotas na igreja assumirem compromissos sérios. Alguns hoje são líderes da igreja. Passaram por aquela experiência ali. Essa é a grande diferença. Se você não bebeu da água, você não tem como falar da água da vida. Há um texto lá em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35, eu não vou ler, apenas vou citar. Jesus já havia sido crucificado e havia ressuscitado. A notícia vinha correndo. E esses discípulos saíram então de Jerusalém para Emaús, uma vila, 12 quilômetros, e Jesus apareceu do lado deles e foi conversando com eles. E eles iam discutindo sobre que Jesus prometeu voltar e não voltou. E aí, Jesus se aproxima, conversa com eles e explica para eles, escuta, mas aí as profecias não apontavam que esse Messias deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Prometia, é certo, até algumas mulheres falaram que viram ele, mas nós não vimos nada, não. Ou seja, não é sério,
Não podemos acreditar no testemunho de mulheres. Olha o judaísmo machista, né? Tá bom. Então, eles chegam em Emaús, eles têm que parar ali, e aí, quem está acompanhando eles, que é Jesus, eles não estão sabendo, ele passa adiante, e aí ele diz, não, já é tarde, você não vai ficar na estrada, fica aqui conosco, e toma uma refeição conosco. E como era de costume, sempre que um judeu convidava alguém para uma refeição, ele dava a oportunidade para aquele viajante para abençoar a comida. Então Jesus, quando foi abençoar, é que eles perceberam que quem estava com eles era Jesus. Imediatamente eles voltam 11 quilômetros ou 12 quilômetros para Jerusalém e contar o que eles tiveram a experiência e testemunhar que eles viram o próprio Jesus, mas não compreenderam que era Jesus. Comunhão verdadeira reflete a vida de Deus em nós. E quando você tem essa experiência, você tem que falar. Você tem que contar. A comunhão verdadeira produz alegria completa. Observe que, em primeiro lugar, no versículo 3, ela pode ser compartilhada pelo Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Muitos pensam que ser cristão é ter uma vida triste. Eu vi um filme, algum tempo atrás, que tinha um grupo de cristãos que proibia as crianças de rirem, de sorrir. Porque diziam, crente que é crente não vive rindo. Eu estava ralado nesse negócio, viu? Porque eu vivo rindo, né? Então, já teria problema com essa visão teológica, tá? Nós não temos tristeza por ser cristão. Nós temos, muito pelo contrário, alegria. Uma alegria que não depende de sorriso, ou não depende de uma brincadeira, agora são piadas que a gente recebe pelas redes sociais e tal, e é claro que a gente acha engraçado essas coisas que a gente recebe pelas redes sociais, que a gente vê, já vemos de tudo hoje vira meme nas redes sociais, tudo, até a chuva exagerada que teve nos últimos dias virou meme. A Maria Luísa mandou para mim lá o cara tentando ajudar São Pedro a desinstalar o aplicativo chuva e instalar o aplicativo sol, né? Aí deu certo, né? Aí, só que agora eu estou achando que está dando uma vacilada no aplicativo lá, está dando um problema no aplicativo, e parece que vai desinstalar o aplicativo sol para instalar o aplicativo chuva. Isso é brincadeira, é claro, é até engraçado a gente brincar com isso e tal, né? Eu gosto de chuva, viu, gente? Mas é claro, a gente fica preocupado com o exagero. Aqui numa cidade de Minas Gerais, eu vi lá uma manada de porcos, eles perderam 90% da criação dos porcos, que uma enxurrada invadiu lá onde tinha a granja, né? E a família que cuidava daquilo lá tinha um trabalho dentro, conseguiu salvar só um pouquinho do grupo de porcos, né? Quer dizer, a gente vê isso aqui em Socorro, teve uma tragédia aí, mas que 12 ou 13 casas caíram e também centenas de famílias perderam tudo de suas casas. Não perderam o prédio, mas perderam os seus bens, né? É claro que também tem essa questão da chuva exagerada, né? Agora, nós não é que a gente viva dando gargalhada, tá? Achando graça de tudo, achando graça de tragédia, mas tendo a realização ou a alegria de saber que temos a salvação em Cristo e que podemos compartilhar essa salvação. Eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos.
Aliás, a epístola de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria, porque 16 vezes aparece essa expressão de alegria em Filipenses. E é interessante que quando ele escreveu, ele estava prisioneiro em Roma. Preso em Roma, escrevendo aos Filipenses e agradecendo a ajuda que eles mandaram para ele. Quer dizer, ele não tinha nenhum motivo para estar alegre, mas está falando de alegria para a igreja. Tanto é que é a epístola da alegria. Em dado momento ele diz, tudo posso naquele que nos fortalece. Ou seja, ele está usando aquela situação que ele está vivendo e dizendo, eu dependo só de Deus. De nada mais. Ele está falando de uma alegria em que, na circunstância, não era para estar alegre. Porque a alegria na salvação, ela independe de circunstâncias. Eu estou gostando do que está acontecendo no país ultimamente? Não. Eu não estou gostando. Mas eu continuo firme em confiar no Senhor. Isso me traz a alegria que não depende da circunstância. A nossa alegria é a alegria que resulta do perdão pelos nossos pecados. Vamos para adiante, gente. A comunhão verdadeira produz alegria completa, deve ser compartilhada pelos crentes ou pelos cristãos em Cristo Jesus, no versículo 4. A alegria verdadeira, como ele diz aqui, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, você tem Jesus, sua alegria não depende da circunstância. A alegria é a experiência que se comunica, que não se contém fechada individual. É como falar de alguma coisa que você experimentou. Eu gosto muito do relato de Lucas. Lucas foi o primeiro historiador da igreja. E lá no livro de Atos, que é o livro de história da igreja, de como a igreja começou os primeiros passos, você vai encontrar no capítulo 2, lá para o versículo 44 em diante, do 42 já aparece lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e tal. E lá na frente, versículo 47, termina. E contavam com a simpatia de todo o povo. Dia a dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Tinha campanha especial? Alguém testemunhando que 15 vezes foi para o inferno? Tinha campanha especial de avivamento? Tinha campanha especial de renovação? Tinha pregador de fora? Não, era a vida da igreja, normal. Era o estilo de vida da igreja que causava essa vontade nas pessoas de servirem a Cristo. A comunhão da igreja era a marca registrada do povo cristão. A pergunta é, está passando aí já? Ixi, não passou nada não. Foi. O pastor esquece de passar os slides. Para quem assiste depois no YouTube, vê que os slides saem aqui do meu lado, né? Fica mais fácil de ver os slides do que no dia que o pastor está aqui gravando, né? A pergunta que se faz à igreja é: até que ponto os nossos cultos, as nossas escolas bíblicas, nossas reuniões administrativas, nossos acampamentos e passeios refletem claramente a presença de Deus, de tal maneira que se evidencie com clareza a diferença que há entre a comunhão dos salvos e os diversos ajuntamentos daqueles que ainda não foram alcançados pela graça do Evangelho de Cristo. Ficou uma pergunta comprida, né? Mas até que ponto as pessoas percebem que o nosso ajuntamento tem a ver com o nosso estilo de vida, a nossa fé?
ou simplesmente o nosso ajuntamento é social? Eu lembro que às vezes a gente magoa as pessoas sem querer. E nesses ajuntamentos sociais, às vezes, na própria igreja, acontece isso. As pessoas se magoarem por alguma situação. Esta semana eu vi o relato de uma senhora que frequentava uma igreja e ela deixou a sua igreja de origem, que foi nascida e criada naquela igreja. E ela, muito obesa, não há nenhum problema nisso. E tinha uma confraternização, cada um levaria um prato. Ela levou uma grande lasanha. Estava ela, o esposo, os filhos, e a hora que o povo estava se servindo, o pastor fez um infeliz comentário. Ele disse: vamos deixar a irmã fulana de tal tem que se servir primeiro, porque se ela for antes, não vai sobrar comida para ninguém. Para a pessoa que está vivendo aquele momento da autoestima, aquele comentário infeliz do pastor, uma brincadeira infeliz, veio como uma bomba. Ela ficou transtornada, desequilibrada naquele momento e acabou saindo sem a sua refeição e também saindo da igreja. E resolveu fazer uma cirurgia bariátrica, está em tratamento psicológico para isso. Às vezes, na própria ajuntamento da igreja, você percebe que já há cisões. Eu fico pensando, qual a diferença entre um ajuntamento qualquer e o ajuntamento do povo de Deus? A diferença tem que ser Jesus na vida. Vida em comunhão, laços sanguíneos em Cristo Jesus. Para a gente concluir, comunhão é uma palavra especificamente cristã, indica a participação comum na graça de Deus, a salvação de Cristo e a presença do Espírito Santo no ser interior, que é o direito de nascimento espiritual de todos os cristãos, de todos os crentes. Queridos, sem comunhão, a igreja não tem como testemunhar. Sem perceber que ela participa de um mesmo corpo, não tem como a igreja testemunhar do amor de Deus. Deus nos abençoe. Semana que vem nós continuamos nesse mesmo tema de estudo da palavra de Deus. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos apresentar a nossa vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Hoje é o nosso culto às 19 horas. E vamos continuar falando sobre o que nos aguarda no futuro. Como viveremos no futuro? Nós estamos fazendo uma série de mensagens no culto da noite. E já estamos com a mensagem para a noite. Viveremos pelas promessas de Deus. Amém. Então, você está convidado para o nosso culto à noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse primeiro texto da carta de João, pelo que nós aprendemos. E sobretudo, porque Jesus se revelou a nós. E por isso temos um relacionamento pessoal com o Senhor e podemos experimentar, testemunhar daquilo que já conhecemos. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa teu povo. Também abençoe aquelas pessoas que estamos trabalhando, as famílias carentes que estão com muitas necessidades, que o Senhor realmente nos dê condições de oferecermos o nosso melhor
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, senhores. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde.